Ah, pessoal, aí vamos nós de novo para mais uma temporada de Titãs. Toda santa nova temporada de Titãs. Eu venho aqui com a maior das esperanças, né? Dizendo que agora vai. É dessa vez. Porque na terceira temporada teve Gotham, teve o Batman, teve o Capuz Vermelho, tem o Espantalho. Como que eles vão errar esses personagens? E aí a gente chegou na terceira temporada e a gente viu o que aconteceu. E agora, de novo, na quarta temporada, que é para ser a última temporada dos Titãs, a gente até vai com uma esperança renovada. Apesar de todos os problemas no passado, a gente quer acreditar, como fã da DC, a gente quer acreditar. Eu quero mais do que ninguém que essa série dê certo, porque eu amo esse elenco. Eu amo o ator do Dick Grayson, eu amo a atriz da Estelar, eu realmente adoro esse elenco, eu adoro o figurino, os uniformes deles estão sempre sensacionais, é sempre muito bom. E para essa quarta temporada, eles tinham prometido sair do núcleo de Gotham, finalmente, e ir para o núcleo de Metrópolis, onde, teoricamente, a gente poderia ter uma história muito mais de Titãs. Porque você tem o Lex Luthor, você tem essa relação pai e filho que você pode desenvolver. Ótima premissa para uma história dos Titãs. E você tem um outro elemento que esse também é de ficar hypado, que é a Igreja do Sangue, que tem como vilão líder desse culto o Irmão Sangue, e que é um vilão tipicamente dos Titãs desde os anos 80. E sempre foi assim, eles sempre apareceram em destaque em histórias dos Jovens Titãs. Então olha só, você tem esses dois elementos aí. E que com certeza na teoria deveria dar uma história muito melhor do que Espantalho com Poço de Lázaro. Na teoria deveria ser. Então quando eu tava me preparando para ver a série, obviamente eu fui alimentando essa esperança. É porque uma hora eles jogam uma estátua do Superman ali, né? E o Superboy fica olhando pra estátua, pensando, né, que ele é o pai dele. Que bom que eles vão querer desenvolver mais isso. Então assim, ó, eu fui com a esperança deles quererem tratar esses personagens que estão ali, os Jovens Titãs, Mutano, Ravena, Asa Noturna, o Robin Tim Drake, a Estelar e o Superboy, com assim uma dignidade para um encerramento legal com todos os personagens. E aí eu assisti o primeiro episódio e toda essa esperança, ela foi por água abaixo. Ela foi por água abaixo, porque assim, ó, Titãs nesse momento é um amontoado de ideia. Eles não sabem para onde tem que ir, eles sabem que tem dois vilões e eles tentam guiar os personagens de um lado para o outro sem entender o que faz Titãs funcionar. Titãs funciona só por um motivo: a dinâmica do grupo. Grupo! Mais do que dois, preferencialmente não três, e a partir de 4 já é aceitável. Isso é um grupo. Titãs é tudo menos do que um grupo. Então quando começa o primeiro episódio da quarta temporada, até dá um calorzinho no coração, porque eu pensei, opa, será que agora vai? Porque eles estão jogando boliche, enquanto estão fazendo uma road trip e voltando para São Francisco. E eles estão com uma super dinâmica de grupo ali. E nesse momento, cara, eles estão se divertindo como titãs, como amigos que eles são. Isso é o que faltou na terceira temporada, na segunda temporada, na primeira temporada. Sempre faltou. Eles nunca dão tempo pros titãs, o grupo Titãs, brilhar. Porque os escritores dessa série, eles não têm noção do elenco talentoso que eles têm. O roteirista da série nunca coloca eles juntos e nunca coloca eles pra se divertirem com as dinâmicas, com eles sendo amigos. É isso que Titãs representa. Então começou com eles sendo amigos, jogando boliche, o Mutano brincando com seus poderes, não usando tentáculo pra fazer um strike. Gente do céu, assim, quando começou, o meu olho brilhou. Porque eu falei, agora vai. Não tem pra ninguém, não. Aqui, ó. Estão colocando eles como amigos. Sim, é isso que eu quero ver. Só que daí a minha felicidade, ela durou 2 minutos. Porque enquanto eles estão se divertindo ali, a gente tem o Dick Grayson. E ele tá conversando com a Estelar. E a Estelar, ela tá meio pra baixo pelas coisas que aconteceram com ela na terceira temporada, o que é perfeitamente aceitável. Mas o Dick Grayson, eu não sei quem que escreve o roteiro do Dick Grayson, mas ele com certeza não gosta do Dick Grayson. E ele precisa lembrar na primeira frase do Dick Grayson na quarta temporada que a Corey matou umas pessoas na primeira temporada, matou outras pessoas na segunda temporada, que matou na terceira temporada, e tá tudo bem. Ela fez o que ela teve que fazer, o que foi necessário. Ele não se importa se os heróis matam, se eles não matam. O que importa é fazer o trabalho. E o roteirista dessa primeira cena,
ele prefere quebrar o clima dos heróis se divertindo, super de boas, jogando boliche, pra lembrar dos defeitos das outras temporadas e dizer que tá tudo bem. Não, não tá tudo bem. Porque nunca vai estar tudo bem. Mas enfim, é a primeira cena. Eu assistindo ao episódio, eu dou um desconto. Não, ok, é a primeira cena, mas ainda teve uma coisa legal ali. O Mutano chegou, inclusive, a usar um poder de tentáculo. O que é o seriado dizendo que ele pode se transformar em outros animais, além de um maldito tigre e um morcego, que foi a primeira vez que ele se transformou num outro animal. Então assim, eu tô vibrando, mas eu também tô com raiva. Então a gente sai dessa cena e nós vamos pro nosso vilão da temporada, o Lex Luthor. Eles conseguem encontrar um local secreto, que seria algum local de ritual, na qual o seriado não diz nesse momento o que é, mas a gente sabe que é pra Igreja do Sangue. E aqui, ó, nessa primeira cena, eu me surpreendi demais com o Lex Luthor, porque esse Lex Luthor careca e barbudo, que muitas pessoas criticaram o visual dele, porque todo Lex Luthor agora tem que ter barba. Mas assim, ó, eu gostei da atuação desse cara aí. Esse Lex Luthor, ele impõe respeito. Dá pra ver que ele é um Lex Luthor experiente e que meio que já tá cansado de lidar com o Superman e ele quer resolver os seus próprios problemas fazendo as suas próprias coisas. Então, nessa primeira cena, eles estabelecem o Lex Luthor até que surpreendentemente bem. Porque daí, assim, ó, tem que ter um pouco de contexto. Nesse momento eu tô assistindo pensando o pior, pensando espantalho da terceira temporada. Não, porque pior que o espantalho não pode ser. E a minha primeira impressão do Lex Luthor foi ótima, só que é Titãs. E toda grata surpresa há de ser recompensada com frustração no futuro. Lembrem-se disso. Logo em seguida, a gente é apresentado a um outro elemento da história, que é o Sebastian. O Sebastian, que é esse cara que tá mexendo com taxidermia. E pra quem não sabe, o Sebastian é o irmão sangue das HQs. Só que esse Sebastian, ele ainda não tem nenhum tipo de ligação com o culto da Igreja do Sangue. Então vai ter todo um desenvolvimento para levar ele até ele ser, né, o Brother Blood. E assim, beleza, tem que apresentar seus vilões, tá certo, o início de temporada tem que ser isso mesmo. Só que logo em seguida, a gente vê um outro cara, né, com uma máscara de osso, matando uma pessoa de cabelo azul. E ele tá ali matando de um jeito bem terror. Veja bem, no primeiro episódio, nos primeiros 10 minutos, a gente teve uma pequena interação dos Titãs, e logo depois a série já estabeleceu 3 frentes de vilania. O Lex Luthor com a Bennett, o Sebastian, e esse cara com a máscara aí que a gente vai descobrir depois quem que ele é. São 3 coisas, obviamente essas 3 coisas estão interligadas, mas esse é o grande problema da série Titãs. Começou tem 1 minuto, eles já estabeleceram todas as frentes narrativas que eles querem ter, e a cena seguinte dos Titãs é com eles indo para Metrópolis, a pedido do próprio Bruce Wayne, dizendo que o Superman quer conversar com o Superboy. E é aqui que começa a minha frustração. O seriado, ele sabe que ele não vai poder colocar o Superman na série. Eles sabem, mas eles citam nominalmente o Superman, eles passam a falsa promessa de que ele vai aparecer só para levar o Connor até Metrópolis para visitar o Star Labs e já colocar eles numa missão. E nesse momento, acabou qualquer nível de interação, de divertimento entre os Titãs. A partir de agora, eles vão estar no modo história. E o que é o modo história? Todos eles ou vão estar divididos, ou eles vão estar fazendo alguma coisa para progredir a história de um jeito simples. Sabe aquela cena legal do boliche, com todo mundo interagindo? Esquece, isso daí não vai mais acontecer. Porque os Titãs chegam no Star Labs e imediatamente eles se dividem no Star Labs. O Dick Grayson, ele fica com Connor. A Rachel fica com a Stellar. Por aí vai. Os Titãs, o tempo todo na história, eles são divididos para que cada um desses elementos sejam âncoras para fazer a história andar. E é aí que eles matam a série, é isso que eles não entendem de Titãs e eles nunca vão entender. Titãs é a equipe, é a sincronia entre eles, é a participação, é o diálogo, é as piadas, eles são adolescentes sendo heróis, eles têm uma torre com um T gigante e eles se divertem entre uma missão e outra. E aqui não dá tempo, velho, porque imediatamente que começa a temporada, eles já estão na missão, que nesse primeiro momento é ir pra Star Labs. Não dá 2 minutos depois que eles saem de Star Labs, vem outra missão, que daí envolve o Lex Luthor querendo conversar com o Superboy. E aí o que acontece? Todos os membros dos Titãs se dividem de novo para investigar o Lex Luthor. A história, ela só consegue andar se dividir os Titãs. Fundamentalmente, isso me incomoda demais. Ah, Gabriel, mas é muito difícil você fazer uma série com 7 membros e não dividir eles. Não, ok, é normal você, numa história, dividir os membros e usar as histórias individuais para, né, naturalmente avançar a história de uma forma geral.
Ótimo. Só que o Titãs, ele só tem esse recurso. Só tem esse recurso. E assim, ó, eu até tô sendo um pouco injusto, porque a parte do Star Labs até que é divertida, principalmente com o Connor. O Connor chega, ele vê uma estátua gigante do Superman, né, e ele fica deslumbrado, né, que tem o Superman. De fato, aparece a estátua do Superman, é bem legal esse take. É legal que assim, ó, eles podem dizer que o Superman existe e mostrar alguma imagem do Superman. Cara, que bom que acontece isso. E a série, ela até tenta te enganar dizendo que o Superman pode aparecer de alguma maneira, mas 5 minutos depois ela não esconde o jogo, né? Ao invés de colocar o Superman aparecendo e alguma coisa assim, eles mandam uma cartinha do Superman pra conversar com o Connor. Mas tudo bem, logo depois tem uma outra cena que também é muito boa, que o Connor coloca um óculos e ele fica com a cara do Clark Kent. E ok, essa cena aí é muito boa, mas também tem muito a ver com o carisma do elenco. O elenco faz muitas coisas que talvez não funcionassem tão bem, acabar funcionando bem. É o caso do Connor, que ele é um bom Superboy. O problema é que o roteiro não ajuda ele a ser um Superboy, porque o roteiro não desenvolve ele. E a gente tá nessa 4ª temporada que o intuito é desenvolver o Superboy. E a primeira grande coisa que envolve ele é dizer que o Superman não vai aparecer. Aí você já percebe que tem problemas, né? E o Tim Drake, né, que é o Robin, tem uma cena também muito boa, dizendo que ele vai ganhar o traje do Robin. Na verdade, não é o traje do Robin, é só o bastão do Robin. E eu achei legal que esse personagem de Star Labs é o Bernard, que é um personagem de interesse romântico do Tim Drake nas HQs. Mas bem, a gente descobre no Star Labs que a Estelar, com esses novos poderes que ela tem, que ela adquiriu na 3ª temporada, ela não tá usando nem 10% de sua força total. E cara, assim, ó, esses são os momentos bons. Só que o problema é que isso daqui é 1% do seriado. 1%. Porque logo depois que os heróis saem dos laboratórios Star, o Lex Luthor, ele usa aquele negócio de emissão de baixa frequência que só os kryptonianos conseguem escutar. E o Superboy fica sabendo que o Lex Luthor quer conversar com ele. E a partir daqui, toda a história é em cima dos vilões. Dos heróis tentando descobrir o que o vilão, nesse momento, o Lex Luthor quer fazer. Esquece desenvolvimento de personagem, tá? A Estelar aí tem uma ideia genial, que é ir conversar diretamente com o Lex Luthor pra saber o que ele quer fazer. You can call me Corey. Lex. E essa cena aqui da Estelar é um dos motivos de eu achar do porquê que o elenco se sai muito melhor do que o texto que eles têm. Porque essa atuação aqui é muito Estelar. Essa é a Estelar que eu conheci nas HQs do Marv Wolfman. O jeito que ela fala é exatamente assim que eu sinto que ela fala nas HQs. E você vê, o texto não tem nada demais, mas a atuação é boa. E aí tem a melhor cena dos 2 episódios até agora, que é o Lex Luthor tomando um vinhozinho, desfrutando da comida que prepararam exclusivamente para ele, enquanto que no background a gente vê a Estelar desfocada, né, lutando contra os capangas do Lex Luthor num plano sequência. E ok, essa cena foi muito boa, e isso daí é Titãs. Aí sim é Titãs. Só que, de novo, isso é uma cena só durante 90 minutos. E essa conversa da Corey com o Lex Luthor acaba sendo bem interessante, porque ele de alguma forma revela que ele sabe alguma coisa sobre a Estelar, que ela não sabe, mas também mostra muito desse lado manipulador do Lex Luthor. E é o que eu mais gostei desse primeiro episódio, o Lex Luthor. Achei que ele se saiu muito bem nas 3 grandes cenas que ele tem. E essa segunda cena é muito boa, porque tem uma parte que ele se vira e ele sabe que o Dick Grayson tá do outro lado de um prédio observando eles, e ele dá uma cena assim, cara, isso é muito Lex Luthor. Isso é bem legal, foi bem criativo e bem divertido. Só que, de novo, cada coisa boa que o Titãs faz, logo em seguida ele faz uma coisa ruim. Porque assim, ó, isso daqui é mais ou menos com uns 30 minutos de episódio, e ainda não teve uma cena de ação. Então eles tiveram que colocar alguma cena de ação nesse primeiro episódio, e eles pensaram, Lex Luthor vai enviar uns capangas pra enfrentar o Asa Noturna. Já sei! Ninjas. Ninjas enviados pelo Lex Luthor vão atacar o Asa Noturna com o Tim Drake. E aí o Lex Luthor tem ninjas? Não deveria ter um monte de capanga com arma? Mas tudo bem, tô pensando demais aqui. E a cena de ação? A cena de ação não tem nada demais, é aquele negócio picotado, recortado, super rápido, que você não entende nada, que é um dos grandes defeitos de Titãs, eles não conseguem ter boas cenas de ação. Inclusive, eu acho engraçado que no meio da luta, o Asa Noturna desiste dos seus bastões elétricos, e ele pega uma katana dos ninja, pra lutar com a katana. Só que a katana é uma arma que mata, ao contrário dos bastões dele. Então, assim, ó, ele não tá nem aí se ele matar os ninjas ali, pelo jeito, né? Porque se os ninjas não se defenderem direito de um ataque dele, os caras vão morrer. Então, né, o Asa Noturna tá ali, né, indo pra matar. Ele não tá nem aí. Mas tudo bem, essa é a lógica dos Titãs. Você não pode questionar a lógica dos Titãs. Personagens falam que não matam,
Mas na cena de ação eles vão pra matar, mas não esquece disso daí, tá? É a lógica que não pode falar. E aí, depois de toda essa sequência de ação, a Estelar, ela consegue secretamente hackear o computador do Lex Luthor e descobre, né, o que ele tá passando. E porque, teoricamente, ele quer conversar com o Superboy. E é aí que vem uma bomba. O Lex Luthor foi envenenado por Kryptonita, por usar a Kryptonita por vários anos contra o Superman, e ele agora tá tentando se curar de alguma forma. E os Titãs estão pensando que o Lex Luthor quer usar o Superboy de alguma forma para tentar curar ele. Mas o Superboy, ele não quer saber nada disso e ele quer mesmo é conversar com o Lex Luthor. Afinal, ele é o pai dele e ele tem o direito de conversar com o pai dele quando ele quiser. E é isso que ele vai fazer no final do episódio, que é quando a gente tem a melhor e a pior cena do episódio. Porque a gente tem o Lex Luthor conversando com o Superboy. E o Lex Luthor dá uns diálogos até que bem legais. Porque a gente vê pelos diálogos que ele é um Lex Luthor cansado. Lex Luthor que já não quer saber de mais nada. Ele quer realmente que o seu legado seja representado na figura do Superboy. Parece aqui realmente que ele quer ajudar o Superboy a entender um propósito maior de quem que ele é. Porque ele tem parte do sangue dele. E isso tudo parece que convence o Superboy a querer ficar com o Lex Luthor. E assim, ó, todo esse diálogo é bem legal, porque assim, ó, você não sabe se o Lex Luthor tá falando a verdade ou se ele realmente tá querendo manipular o Superboy. Então, se você fica com aquela dúvida assim, ó, será que ele tá falando verdade? Será que não? Que é uma coisa que você tem que sentir o tempo todo com o Lex Luthor. O Lex Luthor, sempre que ele é apresentado em tela, a gente tem que duvidar do caráter dele. Mas a gente também não pode, né, não acreditar. Porque o roteiro pode estar querendo fazer uma pegadinha. Tem sempre essa possibilidade. Mas é aí, meus amigos, que o episódio ele dá tudo errado. Porque do nada, o Lex Luthor começa a convulsionar, começa a cuspir sangue, e ele gospe uma serpente da boca. O Superboy tenta salvar ele, mas é inútil. E o Lex Luthor morre no primeiro episódio. E ele morreu. No segundo episódio aparece os caras recolhendo o corpo dele. E quem orquestrou toda a morte do Lex Luthor é revelado no final do episódio, que foi aquela Bennett, que é a assistente do Lex Luthor, que a gente viu no início do episódio. E aí que tá, essa Bennett é a May Bennett, que é a Mother Mayhem, da Igreja do Sangue. E o que acontece? E é aí que eu fiquei muito pé da vida com tudo que tá acontecendo. A irmã Bennett, ela enganou o Lex Luthor para usar os recursos do Lex Luthor para conseguir encontrar esse lugar ritualístico que eles estavam procurando. O Lex Luthor foi manipulado da maneira mais idiota possível por um personagem classe C ou D da DC Comics. Que eu acho que se você começar a perguntar para 10 fãs da DC, 9 vão desconhecer quem que ela é. Mas é isso que acontece, ela engana o Lex Luthor efetivamente, e o Lex Luthor morre na frente do Superboy, e o Superboy ele é condenado à prisão por ele ter matado o Lex Luthor. E aí o que acontece no segundo episódio? Os Titãs são separados de novo. Um grupo querendo libertar o Superboy da prisão, e o outro grupo do Tim Drake treinando. E é aqui que as coisas elas realmente começam a ficar muito confusas e desnecessariamente complexas. O Superboy, ele é preso, sem nenhuma prova, ele só tava ali na cena do crime, tentando ajudar o Lex Luthor, mas ele é preso. Uns 5 minutos depois, a Estelar, ela vai investigar uma dica de uma base do Lex Luthor, e ela descobre um cara que diz que na noite que o Lex Luthor morreu, vários membros da LexCorp também morreram pelos mesmos sintomas do Lex Luthor. Os mesmos. Ou seja, a própria lógica da série não faz sentido. Porque se outras pessoas morreram com os mesmos sintomas do Lex Luthor cuspindo sangue, por que diabos a polícia ia achar que o Superboy matou todos eles? Por quê? Mas a série não tá nem aí com a lógica. Não tá nem aí com a lógica. E no final do dia, isso tudo é só pra prender o Superboy, pra tirar ele temporariamente do grupo e fazer o grupo investigar outras coisas, né, que envolvem a Igreja do Sangue. E, de novo, né, enquanto tá acontecendo isso, os personagens o tempo todo estão super sérios, super sisudos, reagindo à cena do crime que eles encontram lá depois. Simplesmente não tem mais nenhum momento pros Titãs, né, estarem juntos. Não tem nenhum momento de algum membro reagindo à prisão do Superboy. Eles chegam ali e apenas falam: nós vamos libertar você, Connor, nós sabemos que você é inocente. E deu. Mas ninguém reage, ninguém pensa que alguém pode estar atrás dos Titãs, ou que isso pode realmente afetar eles, ou que a explicação do que aconteceu seja de magia. Ninguém pensa nada. Eles estão apenas reagindo à história conforme convém pro roteiro avançar. O Dick Grayson, nesses 2 primeiros episódios, é um personagem nulo. Ele vai de um ponto A, vai para um ponto B, vai para um ponto C, fala algumas coisas, diz outras coisas, e não acontece nada com ele.
Não tem um arco pro Dick Grayson. Não tem nada. Nesses 2 episódios tem umas 3 cenas de investigação e em nenhuma dessas cenas o Asa Noturna faz alguma coisa. O Asa Noturna, discípulo do Batman, contribui em 0 nas cenas de investigação. Ele só fica olhando os outros fazendo os trabalhos deles. O Asa Noturna manda a Estelar investigar uma base do Lex Luthor. E aí o que acontece? A Estelar tem que fazer o papel do Asa Noturna e interrogar o cara ali. O Asa Noturna, nessas histórias, ele só tá ali pra motivar. Ô, Connor, por favor, né? Não vai visitar o Lex Luthor, né? Pô, é o Lex Luthor. Ô, Estelar, você sabe que eu gosto muito de você, mas por que você tá querendo saber mais do seu passado? Pô, Dick Grayson, você é pra ser o cara mais amigo de todos e você fica baixando a bola de todo mundo, fica puxando todo mundo pra baixo? Que Asa Noturna desgraça. Olha, na 3ª temporada ele foi bem melhor do que ele tá sendo aqui. E olha, de novo, não é culpa do ator, eu acho que o ator é perfeito pro papel, mas com esse roteiro não tem santo que salve. Quem dá pra dizer que tem um arco é a Estelar, que ela tá tentando descobrir mais do passado dela com as informações secretas que o Lex Luthor tinha sobre ela, de alguma forma. O Tim Drake, ele tem um arco do treinamento, só que como a história não parou até agora, ninguém pôde treinar ele. Então a gente viu ele treinando sozinho. Coitado do Tim Drake, né? O personagem mais inteligente e desperdiçado, né? Fazendo treinamento, né? E nem mostra direito treinamento. A gente também tem um Mutano, que esse sim me parece alguma coisa um pouco mais interessante acontecendo aqui. Porque quando a Star Labs dá uma roupa de transformação pra ele poder se transformar em outros animais sem ficar pelado logo depois, ele começa a ter algumas visões. E não fica muito claro o que são essas visões, mas sempre tem alguém tentando conversar com ele, né? Dizendo pra desistir. Mas ninguém sabe o que é. E assim, ó, nos quadrinhos teve uma saga do Rebirth que o Mutano teve algumas visões e que tinha uma ligação direta com o vermelho. E na DC, o vermelho representa a força dos animais. Assim como tem a força do verde, do monstro do pântano e etc., o vermelho representa os animais. E essa visão que o Mutano tá tendo é de justamente um local totalmente sem vida. Então talvez tenha algum tipo de ligação. Até porque nessa HQ do Rebirth que ele tem a visão, o vilão que tá por trás disso tudo é justamente a Igreja do Sangue. Mas ainda tá muito cedo de dizer o que é. Mas assim, ó, de qualquer jeito, o Mutano, embora tenha tido poucas falas nesse momento, ele é o personagem mais interessante, porque ele é o único que tem algum arco pra ele, que talvez não envolva tão diretamente a história. Talvez no futuro até tenha uma ligação final com a história, mas aí tudo bem, porque é uma ligação inteligente. Você faz o personagem passar por uma jornada pessoal, e lá no 3º ato da sua história, você linka tudo pra colocar os personagens num rumo comum. Pô, aí sim. Mas o que acontece é que desde o início, todos os personagens, os arcos deles, eles estão relacionados diretamente à trama principal e deu. E o resultado disso é que todo o desenvolvimento desses personagens no individual, desde o início, não é pra desenvolver eles, a personalidade deles, os problemas deles. É pra desenvolver a história. E bem, em paralelo a todos esses negócios tem o tal do Sebastian. Porque como eu disse, o Sebastian nas HQs, ele é o Irmão Sangue. E o Irmão Sangue, ele vem de uma linhagem da Igreja do Sangue, que o cara tem que matar seu pai pra assumir o título do Irmão Sangue. E bem, esquece isso daqui, não, é muito violento, não dá pra falar disso. E o Sebastian na série, até esse momento, ele é o Arthur Fleck do filme do Coringa. Ele é um fracassado que tenta fazer alguma coisa, mas as pessoas ficam rindo dele, ele é meio paranoico, ele tem uns surtos, assim, psicóticos. E ele também tem uma grande dependência da mãe, e a mãe morre. A mãe dele também fica assistindo programa velho. Pô, velho, pelo menos tenta ser original. Quer fugir da HQ? Beleza, ótimo, tenta. Mas, meu amigo, não faz ele ter um dia ruim a lá Coringa, porque você pode ser um pouco mais criativo que isso. Inclusive, quando ele recebe a notícia que a mãe dele morreu, ele começa a fazer umas posições igual o Coringa da Piada Mortal. Ah, eu estou ficando louco. Pô, velho. Não. E não que o Sebastian Blood das HQ seja... Meu Deus, ele é um ótimo personagem. Não, ele não é um personagem muito bom. Ainda mais o Sebastian Blood do Geoff Johns, dos anos 2000, que era um adolescente de 12, 13 anos, super mimado, que tinha um controle de um culto da Igreja do Sangue e que ele ficava matando a mãe falsa dele porque ele queria ter uma mãe que só escutava ele. Pelo menos era um personagem um pouco mais original. Era ruim, mas era mais original. Bem, no final da história, os Titãs, eles meio que conseguem temporariamente inocentar o Superboy. E eles, com isso, decidem sair de Metrópolis, né? Porque já teve muito problema em Metrópolis, é melhor eles irem embora de uma vez. Beleza, é justo. Só que aí, do jeito mais preguiçoso possível do roteiro, a May Bennett, a Mother Mayhem, que teoricamente é pra ser a líder dessa Igreja do Sangue, que até então estava executando o seu plano escondida,
né, porque ela enganou o Lex Luthor de uma forma escondida, ela simplesmente do nada decide sair das sombras e ataca diretamente os Titãs no meio de uma autoestrada, que obviamente eles não tiveram orçamento para fazer uma cena de ação no meio da cidade, então eles pegaram uma autoestrada qualquer. E a cena de ação é aquela cena de ação que a gente tinha visto num trailer. Os Titãs atacam separadamente, o Connor mostrando que nunca aprendeu nada nas 3 temporadas que ele esteve presente, ele ataca com sua visão de calor, imprudentemente é derrotado, o Mutano obviamente não se transforma, o Asa Noturna ataca sozinho, e a Estelar e a Ravena são as únicas que tentam fazer alguma coisa, mas elas tentam fazer sozinhas. E aí, obviamente, os Titãs são derrotados, né, porque eles são tudo menos uma equipe. A Irmã Sangue, então, faz um negócio, ela meio que tira os poderes da Rachel, e ela acaba saindo dali. E aí termina esses 2 primeiros episódios, que, olha, pra mim foram muito frustrantes. Eu acho que, assim, ó, só se salva a fotografia de algumas cenas, porque assim, o seriado ele ainda continua bonito, ele ainda é bem filmado, ele ainda tem bons uniformes, ele tem um elenco bom, mas a história é ruim. A história ela não consegue caminhar de um jeito para desenvolver os seus personagens e desenvolver os seus vilões. Os dois não dá, eles decidiram focar nos vilões nesses 2 primeiros episódios. E o vilão bom que eles acertaram era o Lex Luthor, e o que eles fazem com esse vilão no primeiro episódio? Eles matam ele! Pô, velho, enquanto que o outro vilão, o Irmão Sangue, sequer sabe que ele faz parte do culto da Igreja do Sangue nesse momento. Então, assim, nem isso. E a Mother Mayhem, ela aparece quando o roteiro quer. Agora matei o Lex Luthor, agora eu vou atacar os Titãs. É isso aí, poder do teletransporte. Assim, a Titãs é aquela série que você não pode tentar entender lógica. Você tem que assistir e você não pode questionar nada. Porque se você começar a questionar as cenas de ação, não. Você vai questionar a história, não. O desenvolvimento de personagem, não. Mas assim, eu realmente não consigo entender como que eles escrevem esse seriado, o roteiro desse seriado, ainda não consigo entender. E é bizarro, porque do outro lado a gente tem Stargirl, que eu acho que não deve ter 1/10 do orçamento que Titãs tem pra fazer cenas de ação. E Stargirl, nas 3 temporadas, tem muito mais coração, história, super-herói. Eles fazem uma Sociedade da Justiça 10 vezes melhor do que qualquer coisa que os Titãs um dia sequer pensaram em ser. A equipe da Courtney trabalhando em equipe na cena de ação é 10 vezes melhor que qualquer coisa que Titãs uma vez já foi. Então, assim, por favor, não me venha com essa, mas eles não têm orçamento. CW não tem orçamento, velho. E Stargirl e Superman e Lois são infinitamente superiores a essa série. Porque essa é uma série que ela quer ser legal. Ela quer ser edgy, ela quer ser dark. Olha a nossa fotografia, olha como a gente é super sério. Olha como a gente tem esse Lex Luthor maduro e que no final ele gospe sangue e morre. Olha só como a gente é diferente. É isso que Titãs tenta ser, só que na medida que eles tentam ser legais, eles não entendem o que um massa velho bom funciona. Porque eles não conseguem entregar o massa velho, eles entregam alguma coisa no meio do massa velho e do ruim. E em alguns momentos isso até é suficiente, mas no médio e longo prazo, chegando na 4ª temporada, de novo, não. Chegou a hora da nota, assim ó, pra mim é valorizando o elenco, valorizando a fotografia em algumas cenas, eu vou dar nota 6. Ele é assistível, mas não muito mais que isso não. Eu não acho que seja bom e também não acho que seja assim ó, muito ruim. É só ok. E por muitas vezes decepcionante, considerando que eles tinham Lex Luthor e considerando que eles tinham o Irmão Sangue ali, a Igreja do Sangue, para fazer uma história de Titãs bem legal. Mas é alguma coisa que lembra Titãs, mas de novo, isso continua não sendo Titãs. Mas enfim, tem mais um episódio semana que vem, vai que seja um episódio 10 de 10. Tem a segunda parte da 4ª temporada, vai que essa seja a retomada. E vamos ver o que acontece. Mas isso daqui é só a minha opinião. Por favor, galera, comentem aqui embaixo. E no mais, é isso daí. Muito obrigado e dá-lhe descer. E essa foi a nossa crítica dos episódios 1 e 2 de Titãs temporada 4. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.